Zelensky inaugurated a new Ukrainian embassy in Turkey, and a few hours ago, he met with President Erdogan. Turkey has always supported Ukraine politically and militarily. Slava Ukraine! Amigos, Zelensky inaugurou uma nova embaixada ucraniana na Turquia e, há algumas horas, reuniu-se com o presidente Erdogan. A Turquia sempre apoiou a Ucrânia política e militarmente. Atualmente há dois esforços diferentes para acabar com a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Um deles é a reunião entre os Gerusil e a delegação russa em Riad, entre os Gerusil e as autoridades russas na Arábia Saudita. O outro é a cúpula crítica em Ankara, entre o líder ucraniano Vladimir Zelensky e o presidente turco Erdogan. Bem-vindo, obrigado. O resultado imediato das conversações em Riad é que a UE deve se juntar ao processo de paz e até mesmo aliviar as sanções contra a Rússia. Houve uma reação que ninguém esperava. O presidente Erdogan declarou que a integridade territorial da Ucrânia deve ser preservada e que a região de Donbass, incluindo a Crimeia, deve permanecer sob o controle da Kiev pela primeira vez. As declarações de Erdogan foram uma mensagem muito clara para Putin. A região de Donbass é rica em minerais e recursos naturais, com os quais o líder russo sonha. Não é segredo que Putin quer anexar essa região. No entanto, Erdogan alertou em alto e bom som contra o plano de Putin, a partir de Ankara, e se opôs a que a Ucrânia se tornasse um estado colonial. Se o aviso do líder turco não for atendido, é provável que o governo de Ankara continue a apoiar a Ucrânia ou a agir por conta própria. A ajuda militar à Ucrânia, depois de se reunir com a delegação russa, a Casa Branca anunciou que continuaria com essa ajuda em troca de 50% dos recursos naturais da Ucrânia. Trump já havia dito anteriormente que gostaria que a Ucrânia retribuísse nosso apoio, dando a Washington acesso aos vastos, mas inexplorados, minerais de terras raras do país. A Casa Branca, por sua vez, criticou a recusa do presidente ucraniano da Ucrânia, Vladimir Zelensky, em assinar um acordo que daria aos Estados Unidos acesso aos minerais de terras raras da Ucrânia, chamando-a de MIOP. Mensagens de apoio à Ucrânia poderiam ter dado poder a Zelensky nesse sentido. Agora, descobriremos as respostas para essas perguntas cruciais. Juntos, exploraremos o que a Turquia pode fazer pela Ucrânia no futuro, quais acordos foram assinados entre Erdogan e Zelensky após essa cúpula crítica e quais abordagens a UE e os Bruxelas adotarão em relação a essa reprovação entre a Turquia e a Ucrânia. De se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e nos dar um like para se manter informado sobre nosso conteúdo, tudo isso é totalmente gratuito. Agora, vamos começar. Antes de mais nada, vamos mergulhar nesse processo estratégico que começou com a inesperada recepção de Zelensky por Erdogan. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan reiterou o compromisso da ancoragem com a integridade territorial e a soberania da Ucrânia, que ele disse não serem negociáveis. Negociáveis, falando em uma coletiva de imprensa em Ankara, após sua reunião com o presidente ucraniano Vladimir Zelensky. Erdogan também enfatizou que a iniciativa de paz do presidente dos Estados, Donald Trump, está alinhada com a política da Turquia desde o início da guerra em grande escala. A guerra em grande escala começou há 3 anos. Erdogan disse que a Turquia poderia ser um bom endereço para possíveis negociações de paz que poderiam incluir a Rússia. Ele estava se referindo à Turquia como um anfitrião ideal para possíveis negociações de paz sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia, e poderia oferecer a Ankara uma plataforma para futuras negociações. Erdogan também apontou para os esforços de mediação anteriores da Turquia,
incluindo o Acordo de Grãos do Mar Negro, que permite as exportações agrícolas da Ucrânia até a retirada da Rússia em 2023. O líder turco também se concentrou no fato de que os laços econômicos entre os dois países aumentariam drasticamente após essa importante cúpula. Após as conversas, foi relatado que a Ucrânia pretende aumentar seu volume de comércio com a Turquia para 1 bilhão. A primeira vice-primeira-ministra e ministra da Economia da Ucrânia, Yulia Sydenko, resumiu isso mais claramente em sua declaração após a reunião com o ministro do Comércio turco, Bolatpenko, confirmou que a Ucrânia e a Turquia estão interessadas em expandir o comércio bilateral e pretendem aumentar o comércio bilateral de 6,2 bilhões para 10 bilhões em 2024. 2 bilhões para 10 bilhões em 2024, as exportações da Ucrânia para a Turquia caíram 6,8% ano a ano para 2,21 bilhões em 2020, enquanto as importações da Turquia caíram 10,2% para os 4,24 bilhões de dólares. O Serviço Estatal de Estatísticas informou que a Turquia foi responsável por 5,3% das exportações de mercadorias da Ucrânia e 6,0% de suas importações no ano passado. 0% de suas importações no ano passado, a cúpula provavelmente criará uma incrível rede econômica entre os dois países. O presidente turco Erdogan também enfatizou que a dinâmica continuará em uma direção positiva, enviando mensagens de que essas relações econômicas planejadas com a Ucrânia beneficiarão ambos os lados. Além disso, outra conclusão a ser tirada de todas essas avaliações feitas por Erdogan na cúpula é que, se Putin rejeitar a proposta de paz apresentada por Erdogan, a Turquia se envolverá mais intensamente no processo quando surgir a questão como a Turquia pode se envolver mais intensamente nesse processo. A resposta é que a capacidade de poder terrestre, marítimo e aéreo do país, seu potencial e seus recursos militares, devido à sua estrutura geoestratégica, a Turquia pode, na verdade, bloquear a Rússia com muita facilidade no Mar Negro, já que, desde o início da guerra, o governo de Ankara não permite que navios de guerra russos passem pelos estreitos de Istambul e Del. A Turquia tem o poder de encerrar a guerra não apenas por meio de sua decisão de impedir que os navios de guerra russos passem pelo estreito, mas também por meio de seu apoio naval à Ucrânia. O envio do Hetman Ivan Mapa Corvette à Ucrânia já provou o apoio do governo de Ankara a Kiev. Nas palavras de Erdogan, a Crimeia deve ser totalmente da Ucrânia e devem ser tomadas as medidas necessárias para isso. E a maneira de conseguir isso é por meio do Mar Negro. Portanto, se o líder turco Erdogan quiser preparar o terreno para a devolução da Crimeia aos ucranianos, ele precisará fortalecer a marinha de Kiev. Outra possibilidade é a tarifa da Turquia sobre o general Khalifa Haftar, na Líbia. Foi derrotado por drones turcos e navios da marinha transportados para a Síria por Ankara. A Turquia tem o potencial de obter sucesso contra a Rússia no Mar Negro com uma estratégia semelhante à doutrina da Pátria Azul, que implementou na Líbia. Podemos entender isso mais claramente observando as incríveis medidas que a Marinha Turca tomou recentemente na primeira semana de 2025. O Ministério da Defesa turco anunciou: os projetos incluem um porta-aviões, um destroyer de defesa aérea e uma nova classe de submarinos, que serão novos acréscimos à Marinha Turca. O esforço da Turquia para modernizar sua marinha e aumentar suas capacidades de projeção de poder naval faz parte da política externa ativista do país e do compromisso com a implementação de uma estratégia de defesa avançada, baseada em produtos nacionais. Alguns relatórios indicam que a Turquia
investiu mais 18 bilhões de dólares na construção de novos navios de guerra, estabelecendo um recorde em seu programa de construção naval. A escala desses investimentos destaca uma direção extremamente nova para a Marinha Turca. No centro está o projeto MUGM, o ambicioso plano da Turquia para desenvolver um porta-aviões nacional com um deslocamento de 60 toneladas, quase 3 vezes o tamanho de seu primeiro porta-aviões de drones. O TCG Anadolu é frequentemente equiparado ao status de grande potência no sistema internacional, e as principais potências navais, como os Estados Unidos e a China, têm várias unidades desse tipo. A possível implantação do MUGM tornaria a Turquia um dos poucos países do mundo a operar uma embarcação desse porte e com capacidade de projeção de poder em termos de desenvolvimento. O Mugan se baseia no sucesso inicial do navio de assalto anfíbio de construção própria da Turquia. O TCG Anadolu, que está planejado para receber o aviés turcos como o Bikar TB3 Kazela e a variante naval do Hudjet, o Mugan também deverá contar com unidades avançadas de UAVs, armados de fabricação nacional, incluindo os modelos Elite, que estão sendo desenvolvidos pela Bikar. As capacidades da Turquia em guerra de primeira geração em 5 países e um alto nível de interconexão. A capacidade da Turquia em guerra de primeira geração em 5 países e o alto nível de interconexão entre os produtos de defesa locais continuam sendo características fundamentais de sua doutrina de defesa avançada, e é provável que a Mugan mostre essa experiência. Esse elemento naval é uma das principais forças que podem intimidar a Rússia no Mar Negro. O destroyer de mísseis guiados TF-2000 é um projeto que vem sendo considerado desde o início dos anos 2000 e que ganhou novo impulso com a mais recente iniciativa naval da Turquia. O guarda-chuva de defesa aérea da Marinha consiste principalmente em mísseis SM-1 de 40 km de alcance, montados em fragatas classe G da década de 1980. Além de uma série de medidas antiaéreas, o destroyer abrigará um sistema de lançamento vertical indígena de 96 células, capaz de lançar uma variedade de munições avançadas. Dada a constatação da Turquia de que a maior parte de sua frota naval é incapaz de engajar aeronaves avançadas a grandes distâncias, o TF-2 Boimbesurgição continua sendo parte integrante da modernização da Marinha e do fornecimento de cobertura para o grupo de ataque de porta-aviões. A ser liderado por Mugan, a Turquia terá um destruidor de mísseis muito poderoso no Mar Negro para enfrentar Putin se a Rússia se opuser à paz e às conversas entre Erdogan e Zelensky. Outro elemento naval que impede Putin de enfrentar Erdogan no Mar Negro é o submarino Milen. O Milon representa outro marco na projeção do poder naval da Turquia, respondendo à urgência de aumentar o alcance da segurança além das águas costeiras e modernizando o inventário de submarinos existente. O arsenal de submarinos da Turquia é amplamente baseado em modelos projetados na Alemanha, embora com algum grau de contribuição local. O projeto deve entregar as primeiras unidades em 2030. Os elementos usados na Marinha Turca, incluindo os submarinos, são apoiados por importantes mísseis com armas nacionais, como o torpedo pesado Aki, o míssil antinavio Atmaka e, em breve, o míssil antinavio Jegan, míssil antinavio Atmaka e, em breve, o míssil de cruzeiro Gun, que proporcionam uma capacidade de ataque formidável. O arsenal de submarinos da Turquia foi amplamente baseado em modelos projetados na Alemanha ou com algum grau de contribuição local. Recentemente, Edan reconheceu o perigo e lançou uma nacionalização da Marinha Turca. Na verdade,
Essa é uma mensagem para o presidente russo Vladimir Putin, de que ele não está sozinho no Mar Negro. Além dos movimentos navais, Edan tem outras opções para enviar essa mensagem a Putin. Uma delas, como mencionamos, é a continuação do apoio militar à Ucrânia, pois o lado que mantém seu inventário constantemente novo tem a vantagem na guerra. A Turquia já forneceu uma ajuda militar significativa à Ucrânia desde o início da guerra, com drones TB2, veículos blindados Kirpi, Cobra e muitos outros veículos militares e recursos que fluíram da Turquia para a Ucrânia. Agora, a parceria estratégica entre a Turquia e a Ucrânia se estende ainda mais. Por exemplo, os caças Bayers Ari e Casal Alma usam motores de progresso e Chenko, fabricados na Ucrânia. A parceria de defesa bilateral ucraniano-turca tem espaço para expansão com o primeiro voo do jato de combate Kayan. Os dois países começaram a ser mencionados lado a lado nesse sentido. O jato foi inicialmente conceituado e desenvolvido para substituir a frota F-16 da Força Aérea Turca e apoiar a autossuficiência da Turquia. No entanto, os Eyezi decidiram vender à Turquia 40 novos F-16 e equipamentos para modernizar dezenas de outros, enquanto o protótipo do jato Kayan atualmente funciona com os motores F-110 da General Electric, que equipam os F-16S. A Turquia pretende começar a usar motores nacionais produzidos pelas indústrias do setor de motores da TII até 2028. No entanto, o embaixador ucraniano na Turquia, Vasil Bodnar, declarou recentemente que a Ucrânia não apenas deseja comprar e usar o jato KH, mas que as equipes ucranianas continuam a trabalhar no motor e estão competindo para se tornarem parceiras no projeto. A Turquia também está planejando exportar alguns jatos Cayenne para outros países, o que poderia oferecer uma alternativa aos caças produzidos e vendidos pela Rússia e pela China. Assim que os turcos tiverem mais jatos Cayenne e mais F-16 em sua frota, eles poderão apoiar a Ucrânia com F-16 de segunda mão ou servir como um centro de reparo e atualização para os F-16 de propriedade da Ucrânia e de outros países negros. 16 de propriedade da Ucrânia e de outros países do Mar Negro. Essas possibilidades são vistas como um cenário de desastre completo para o presidente russo Vladimir Putin. Mas outro cenário catastrófico para Putin é a Turquia usar seus instrumentos financeiros contra a Rússia de uma forma muito mais violenta, se você se lembrar que os bancos turcos retiraram seu apoio ao esquema Meia, uma ferramenta russa de pagamento com cartão para transferências eletrônicas de fundos. Na época, o Kremlin denunciou Washington, acusando-o de exercer uma pressão sem precedentes sobre os bancos turcos para que se retirassem do Meia. Com essa medida, a Turquia mostrou que também lutaria contra a Rússia na esfera financeira. Agora, após a cúpula entre Erdogan e Zelensky, não seria surpreendente se a Turquia tomasse essa medida novamente. Sua presença no Mar Negro fez da Turquia o ator que pode impor o amortecedor mais duro contra a Rússia. Erdogan está fazendo bom uso dessas vantagens. O presidente turco também está desenvolvendo relações positivas com o líder dos Zurmozils, Donald Trump, tentando traçar o melhor caminho para as negociações de paz. O fato de Erdogan e Trump estarem em boas relações ultimamente é um dos detalhes que apontam para o fato de que os Yua estarão do lado da condução do processo de paz com a Turquia. E os membros da UE, a ala da UE, quer que a Ucrânia seja apoiada militarmente e quer que a Rússia seja completamente derrotada. A Europa tem problemas com os Beouzil nessa questão, mas esses problemas podem ser resolvidos no futuro.